Pessoal, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu tô utilizando o Lovable para criar um aplicativo similar ao Lovable. Para quem não sabe, o Lovable é uma IA de vibe coding, onde você pede uma coisa com uma linguagem natural, por exemplo, cria um site para mim. Ela entende, interpreta, cria todo o código do site e te entrega tudo isso pronto. Existem outras IAs que fazem isso, como o Bolt, como o Cursor, entre outras IAs de zero. Eu decidi criar o meu próprio e a gente vai testar agora. Aqui, basicamente, você pede um prompt simples, crie um site para um personal trainer nas cores verde e preto, nome João. E eu clico criar site, automaticamente ele começa a gerar o site. E como que funciona? Quando eu clico criar site, ele me manda um webhook para o meu N8N, que é uma plataforma de automação low code, ali no code, onde simplesmente você consegue conectar nós uns aos outros. Mas o mais interessante aqui é que eu consigo utilizar a técnica de LangChain, seria ter a cadeia de agentes, LLM Chains, onde você tem uma cadeia, uma colmeia ali de agentes trabalhando entre si. E foi isso que eu fiz para gerar os sites que vocês verão assim que ficar pronto. Aqui eu tenho um agente orquestrador, ele é responsável por criar o prompt do site. O que acontece? Quando eu clico naquele botão de criar site, o Lovable me envia um webhook com o meu prompt e eu inserto o meu prompt aqui. Aqui eu trago algumas instruções para o que ele deve fazer com esse prompt. É um especialista em HTML, onde ele me gera subprompts, digamos assim, para eu enviar para os meus outros agentes. Ele me gera uma saída estruturada, onde a gente tem o tipo de site, as informações do site, o tipo, o nome do site, o estilo visual, o design do site em si, as cores primárias, secundárias, o texto, o fundo e até as fontes, tipografia, as fontes dos títulos, as fontes do corpo e tudo mais. Logo em seguida ele me gera prompts para criar cada parte separada do site. Então aqui a gente tem o engenheiro de headers, o engenheiro de heroes, features, contents, os testemunhos ali que seriam os depoimentos dos sites, as informações de contato que seriam os links, Instagram, formulários, endereço e o footer que seria a pé ali do site, digamos assim. Fica embaixo do site as informações sobre direitos autorais. E aí ele gerando isso, o que eu faço? Eu mando cada prompt que ele gerou para o agente responsável. Então eu tenho um agente que cria a parte de cima do site ali, o header, o cabeçalho. O outro agente, ele vai criando as informações do meio do site. Esse aqui vai criando as funcionalidades, as animações e tudo mais. Esse aqui gera o conteúdo dos textos, cria cada copy de cada parte do site. Esse aqui ele coloca os depoimentos fictícios, que esse é um dos meus agentes favoritos, inclusive. O agente de contato, onde ele formata ali tudo bonitinho ali, as informações de contato, o endereço, tudo mais. E o footer. E o que a gente faz? Junta a saída de cada agente e a saída de cada agente ela gera um HTML. Cada agente faz uma parte do HTML do site. Quando todos terminam, a gente tem o filter agent, o contact agent, testimonial agent, content agent, features agent, hero agents e header agent. A gente tem 8 agentes, 7 só para estruturar o site, 1 só para organizar e orquestrar ali as informações do design e delegar essas tarefas aí para os outros agentes. Eu fazia tudo isso com o Cloud. Então eu vim aqui no Cloud e eu pedia crie um HTML5 para um site de personal trainer. As cores preto e verde para o João. Eu mando isso aqui para o Cloud e ele automaticamente me gera um código HTML5, que é a mesma coisa que o nosso Lovable vai fazer. Só que a diferença é que aqui eu não preciso pagar assinatura de nada, só tenho os custos de token. Então o Lovable a gente está pagando hoje aproximadamente uns R$150, né? Ele tá custando $25. Então, acho que dá R$148 aproximadamente. Enquanto, para eu fazer um site aqui, esse site aqui vai me custar menos de $1, para você ter uma ideia. Se duvidar, menos que 50 centavos de dólar. Ou seja, dá para fazer muita coisa, muito site. A única desvantagem é, vou mostrar as requisições do N8N. Por a gente utilizar múltiplos agentes, eles acabam demorando para criar o site. Pode ver que a gente já tá aqui há 5 minutos, por isso que eu tô demonstrando ali cada parte do site. Mas ó, tive um site que demorou quase 9 minutos para fazer. Em média, ele demora 6 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Aqui eu tava testando aqui com outras IAs, mas eu acabei utilizando o 4.1 mini. Pretendo usar o Cloud, a API do Cloud, só que eu tenho que colocar créditos ali, ainda não coloquei. E eu pretendo colocar em breve. Ele demora um pouquinho mais. Eu tenho um site aqui, ó, um exemplo, quando eu não tava utilizando subagentes para fazer cada coisa. Ele acaba sendo
sendo um pouco mais rápido. Por exemplo, aqui ele demorou 2 minutos e 33 segundos para gerar um site. Então eu tinha um único agente para fazer todo o site. Estava testando nessa modalidade. E aqui a gente tem até o exemplo do site. E a Mix, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esse HTML aqui e eu colo num exibidor de HTMLs. Dá um preview. E esse foi o site que um único agente me gerou. O que já é legal. Então em 2 minutos a gente já tem um site, ó. Pode ver que ele tem as animações. Eu passo o mouse em cima. Ele tem as animações e tudo mais. Tem a equipe aqui, as descrições, todo o textinho. Inclusive ele tem até um catálogo bem legal. Eu poderia inserir links de compra aqui. Então quando eu clicasse comprar, ele iria funcionar. Então muito bacana essa parte. Aqui ele fez todo o site mesmo. Colocou depoimentos, dicas e tutoriais. Então bem completo, bem completo. Porém, foi um único agente. Ele não é especialista em cada coisa do site, mas teve um resultado bacana. Legal, aqui a gente já tem um site. Deixa eu clicar para ver em tela cheia. Então aqui ele colocou os depoimentos, as animações, tudo mais. Animações no botão, benefícios exclusivos dos treinos. Ó, então ele criou esse site aqui. Ó, que bacana, velho. Sobre o João Personal Trainer. Aqui ele colocou as expertises e aqui o footer do site e tudo mais, os links. E ele só por algum motivo não colocou o header desse site. Eu não sei se deu uma bugada. Vamos lá. O que a gente consegue fazer com o Lovable também? A gente consegue editar o site de maneira simples. Eu clico em editar o site, automaticamente consigo mudar o site, consigo mudar as imagens também, consigo fazer o upload aqui e tudo mais. E eu vou salvar e pronto. Olha lá, as alterações que eu fiz já foram efetivadas. Eu consigo baixar esse HTML, bem legal. Eu tenho outros resultados aqui. Como vocês viram que demora um pouco para gerar os sites, eu vou pegar os outros HTMLs e a termos de comparação, vou pegar um HTML que o Cloud gerou. Esse aqui é o HTML do Cloud. É legal, bacana, tá bem completinho. Colocou até os planos e tudo mais. Só que você percebe que ele é um pouquinho mais simples. Tá faltando imagem. Os textos, eles são meio simplões demais. Isso aí são detalhes e basicamente seria isso. E aqui eu vou pegar alguns sites que eu gerei. E aqui eu tava gerando alguns exemplos. Eu fiquei testando aí o dia todo. E eu vou demonstrar para vocês, ó. Pegar um HTML que foi feito com o Lovable mais N8N. Então eu clico aqui, copio. Eu vou apagar esse HTML e vou colar. E ó, aqui ele fez um site para buscar pets. Ficou bem similar até ao Pets. E ó, tem as imagens, tudo tem animação, ó, zoom in, zoom out. Ó, aqui ele colocou alguns depoimentos, tudo mais, muito bacana. Que ele colocou o endereço completo. Poderia otimizar? Poderia. Aqui ele colocou um sistema de adoção, conseguiria escolher como adotar um pet. Eu achei bem organizado, bacana. E você conseguiria editar isso. Acho que é a parte mais da hora você editar. Até porque aqui eu fiz com exemplos fictícios. Vou pegar esse site aqui também, que a gente gerou. E foi literalmente pedir. É igual o Lovable. Só que a diferença é que eu gastei alguns centavos para fazer vários sites. Sai bem mais em conta que o Lovable, se você utiliza o Lovable só para fazer sites. Aqui, ó, outro site que ele fez, que tem algumas características das imagens. Eu tava testando modelos de IA, então eu coloquei um modelo mais simples para ver como que ele ficaria. E ó, foi um resultado legal até, que a gente tem todas as informações aqui. Eu percebo que quando você coloca modelo mais simples, parece que as imagens que ele coloca é mais genérica. Mas como a gente pode trocar essas imagens, eu acho que isso não é tão relevante. Deixa eu pegar outro exemplo de site aqui que foi feito. Vou pegar esse que foi 6 minutos. Aqui, ó, a gente tem outro HTML. Vou copiar e vamos exibi-lo para ver como é que ficou. Ó, esse aqui é um site para um personal trainer que a gente estava testando aqui. Aqui ele não carregou a imagem, mas seria só colar o link ali no HTML. E esse site ficou bem legal, ó. Ao meu ver aqui, as imagens, claro. Tudo que foi imagem é bom a gente trocar. Mas ó, tudo isso aqui ele que escreveu. Ele escreveu o site inteiro. Ele colocou esses HTMLs aqui, os depoimentos. Ele coloca a faixinha, coloca a estrela e coloca o feedback da pessoa. Tudo isso aqui é fictício, é a IA que gerou. Aqui ele coloca um fale comigo. Eu poderia colocar o telefone. Aqui ele coloca os termos de uso, políticas de privacidade, os contatos de rede social e tudo mais. Bem legal. Fechar. Deixa eu ver se eu acho mais algum exemplo aqui pra vocês. Ó, esse site aqui que eu mostrei agora do personal foi feito em 6 minutos. Peço um prompt, vou tomar um café ali, abro o YouTube, vou ver um vídeo. Quando eu volto
eu já tenho um site pronto, é só eu editar alguns detalhes, já era. Aqui foi outro site que eu tava testando, então ele pegou algumas características do tipo avulsa. Aqui eu ainda tava arrumando o código, então ele não tava juntando tudo.